Oi, gente! Bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causos pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Kintzel. E eu sou o Danilo Corsi. Hoje vamos ter um programa leve, que nem audiência de programas de variedades. Vamos contar a história de Flávio Cavalcante, jornalista e apresentador de TV, que foi o rei das tardes e noites de domingo no Brasil. Polêmico e até mesmo grosseiro, foi acusado de ser colaboracionista com a ditadura, mas ao mesmo tempo sofreu censura e protegeu algumas figuras bem importantes da época. Mas antes de entrar nos domínios da TV Tupi e no pós-frango e macalão dos domingos passados, vamos falar de vinho. Qual é a boa que o Drinco mandou pra gente hoje, Danilo? O vinho de hoje é o JP Azeitão, seleção do enólogo Syrah Rosé 2018. É um rosé português feito 100% da uva Syrah e combina bem com o jeito que acabou a ditadura, ou seja, pizza. Neste caso, escolha marguerita. Essa belezinha está por menos de 27 milicinhas lá no drinco.com.br. Brinde? Sim, tchim-tchim. Tchim-tchim. Brasil, atenção, 22 emissoras que integram a rede Tupi de televisão. Brasil, atenção, com vocês o mais completo comunicador da televisão brasileira, Flávio. Nascido no Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1923, Flávio Antônio Barbosa Nogueira Cavalcante teve uma infância tranquila. Mas era um tipo de moleque malandrão, revoltos. Ele foi expulso de 5 escolas. A Malha Soares, Aldrich, São Bento, Santo Inácio e São José. E aí foi mandado pelo pai, um médico respeitado da região, para um internato em Juiz de Fora, onde parece que tomou jeito. Você já foi expulso de alguma escola, Danilo? Não, nunca fui. No máximo parei na diretoria, mas expulso não. Suspensão? Sim, uma vez. Ai, por que você foi suspenso? Agressão, basicamente. Você bateu em alguém? Bati. Ai, Jesus. Mas foi merecido. Então, parece que o Flávio Cavalcante era pior que você, porque ele conseguiu ser expulso de 5 escolas, algumas das mais tradicionais do Rio, assim. Mas foi mandado para esse internato. E você? Nunca fui expulso. Moça Fina do Sul, né? Lá na República de Curitiba, estudando Sim. com o Sérgio Moro na escola. Não, eu sou mais jovem do que o Sérgio Moro, ainda bem. E ele não é, ele é marreco. Ele é de Maringá, É verdade. ele não é de Curitiba. É, tudo a mesma coisa. Nunca fui expulsa, nunca fui suspensa. Muito bem. Era uma ótima aluna. Bem, mas vamos voltar para o Flávio Cavalcante. Em 1945, o filho de classe média que nunca havia trabalhado na vida, junto com um amigo que também ficaria famoso, Sérgio Porto, o famoso Stanislau Ponte Preta, fez o que muita gente fazia: concurso para o Banco do Brasil. Pregão. Passaram os dois e começaram a trabalhar no banco. Nesse meio tempo, Flávio terminou o noivado com a Risoleta e começou a namorar Belinha, Maria Isabel Horta Pereira Quintão, com quem noivaria e casaria em 1948. Risoleta acho que era um nome famoso em uma certa época, né? Porque Então, a do Tancredo também era Risoleta, a mulher, né? do Tancredo. Eles diziam que tinha uma piada sobre Risoleta e... Não sei, provavelmente era alguma coisa no Vivo Gordo que o Jô Soares devia tirar onda, assim, eu lembro vagamente, assim, algumas coisas. Tinha uma piada que era sobre Dulce e Risoleta, qualquer diferença. A Dulce era do Figueiredo, não era? Então, Dulce era uma vaca com nome de Leide e Risoleta era uma Leide com nome de vaca. Sei lá. Era uma piada da ditadura, assim, muito errada e muito machista, mas sim, Risoleta parece que era um nome. Vamos ter um bebê chamado de Risoleta? Não, já foi a época. Por favor. Deixa as risoletas em paz. Risoleta. Você pode chamar de Risoletinha ou de Risoles. Este homem é profundamente, visceralmente antipático. Dizem que nem ele gosta dele. Mesmo assim, por incrível que possa parecer, ele tem amigos. Muitos até. Dentro da sua antipatia, da sua arrogância, da sua intolerância, da sua vaidade, está o seu carisma. A gente queira ou não, ele é uma força popular. Tem perfume de UDN e alma de PTB. Antes de mais nada, eu quero dizer que não gostei da apresentação.
Achei grosseiro, mas vamos lá. O Banco do Brasil, assim como a Risoleta, ele também largou, indo trabalhar como tesoureiro da alfândega. Enquanto isso, começava paralelamente sua carreira jornalística no jornal Amanhã. Era colunista social. Do jornal, ele foi para a rádio, onde apresentava um programa de música chamado Discos Impossíveis. Entre 1949, também nasceram seus 3 filhos, Amair, Flávio Júnior e Fernanda. Isso é tranquila para ele, né? Ah, ele não fazia nada com os filhos, eu tenho certeza. Teve um filho por ano, tipo, entre 49 e 51 ela teve um filho por ano. Basicamente ele ficava fora de casa o dia inteiro justamente para deixar a Belinha tomando conta. Coitada da Belinha. Em 1957, ele foi chamado para cobrir a ausência do colunista social Jacinto de Tormes no programa Acontece Jacinto de Tormes. Jacinto de Tormes, que tipo de nome é esse? Que tinha o programa Acontece Jacinto de Tormes na TV Rio. É um nome horroroso. Mas parece que não é nem um nome, é um pseudônimo. Essa foi a primeira experiência na TV do Flávio Cavalcante e ele se saiu muito bem. Tanto que ele não demorou para ganhar um programa, um Instante Maestro, na TV Tupi, em 1959. Programa de música. Claro. Uma curiosidade é que nessa época, Flávio era amicíssimo de Dolores Duran. A cantora sempre passava pela casa dele após suas apresentações para, segundo ela, comer um bife. Numa dessas passadas, Dolores compôs a música Noite do Meu Bem, que ficou famosíssima. Na época é linda a música. Dolores morreria pouco tempo depois, aos 29 anos, de ataque cardíaco, motivado por barbitúricos. Dorcas. Ela morreu ela morreu com 29 anos e, tipo, ela era uma incrível compositora. Perda absurda, assim, pros barbitúricos. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Em 1960, Flávio vira repórter também do programa Noite de Gala. Era um programa famosão, assim. E 2 dos seus grandes feitos jornalísticos aconteceram nesse período. Primeiro, ele entrevistou o Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Conseguiu, numa estratégia maluca, fazer Tenório cortar sua barba em uma aposta. Na real, ele foi para a entrevista e levou um padre e um barbeiro. E aí ele disse assim para o Tenório, se você cortar a barba, eu te dou 10 mil dinheiros, que era cruzeiro na época, e esses 10 mil dinheiros vão para a obra do padre. Você não acredita em Deus e não quer fazer o bem? Aí o Tenório respondeu, não, eu pago 15 mil para não cortar a barba e dou para o padre, não tem problema. Mas aí os patrocinadores começaram a ver isso, porque isso estava acontecendo ao vivo. E aí os patrocinadores começaram a ligar para a equipe falando, aumenta o lance. E aí eles aumentaram tanto que chegaram num consenso. O Tenório rasparia a barba ao vivo, que parece que era uma marca registrada dele, e o Flávio pularia na piscina de smoking e óculos. Tudo ao vivo para milhares de espectadores, além do barbeiro e do padre como testemunhas. É tipo mergulhar na banheira de Nutella, né? Tipo youtubers da época. Então, mas é engraçado, assim, ele tinha noção de, tipo, o que de entretenimento nesse sentido meio espetaculoso, assim, ele pegou sim, mas se você levar o que os youtubers fazem hoje, nada mais é do que uma versão disso aí. Sim, mas isso em 1960. Sim, mas televisão é televisão. Um outro grande feito jornalístico de Flávio Cavalcante foi entrevistar o presidente americano JF Kennedy. Para isso, ele teve que contar com a ajuda da embaixadora, conquistar o FBI e causar, pois só passaria 5 dias no país. Apostou com os amigos que se conseguisse, eles deveriam servir uma feijoada para ele na Broadway. Conseguiu não só a entrevista, como a autorização para colocarem as mesas na rua. Nessa ocasião, sabe-se Deus como, o Flávio Cavalcante também conseguiu convencer o Museu Lincoln a entregar uma página manuscrita e assinada do seu arquivo para que Kennedy também assinasse. A ideia era trazer esse papel com a assinatura dos 2 presidentes e presenteá-lo a Jânio Quadros, presidente na época e admirador de Lincoln. Não sei como, deu certo. O cara era bom de lábia, né? E ele não falava inglês. Até aí um detalhe. Ele fez tudo isso com a ajuda de tradutores. E reza a lenda que os caras do FBI falaram pra ele um pouco antes da entrevista, tipo, ainda bem que o presidente não tem barba, né?
Não, eles tinham investigado o Flávio Cavalcante inteiro, assim, e tinham visto a história da barba. Enfim, mas ele acabou ficando amigo, a chapa dos caras do FBI também. E eles acabaram indo pra feijoada. Com a morte precipitada de Kennedy, o governo dos Estados Unidos escreveu ao Brasil pedindo que fizesse uma cópia desse documento para os arquivos, já que era o único documento que tinha assinatura tanto de Lincoln quanto de Kennedy, 2 presidentes assassinados. Jânio Quadros nunca achou o documento. Ou disse que nunca achou. O que você acha? Certeza que não quis fazer cópia e mandar de volta, assim. Ele sabia muito bem, mas se bem que ele devia estar bêbado também, nem viu, né? Nem sabia direito, nem lembrava, né? Era só uma cópia, né? Tipo, não era que eles estavam pedindo o documento de volta. Mas ficou enciumadinho. Achei surreal, assim. Ou ele perdeu mesmo. Mais alguma estupidez aí da equipe? Mais o quê? Mais uma estupidez. Vocês só fizeram perguntas estúpidas e grosseiras e eu não volto nunca mais a esse programa. Programa esse que eu inaugurei. Fui primeiro. Agora vocês me convidam, eu venho aqui, só vem perguntas que insinuam coisas no ar que não são verdadeiras. E aí tá acabado o tempo. Como é que eu vou me defender? Bem, quando estourou o golpe de 1964, Flávio Cavalcante ficou do lado dos militares, o que o transformou num pária no meio artístico, sendo repudiado por toda a esquerda. E basicamente por quase todo mundo do meio artístico. Ainda era muito popular com o povão, no entanto. Na cabeça dele, os militares tirariam Jango do poder, apaziguariam o país e o próximo ano haveria eleições entre Juscelino e Lacerda. Uhum. Ele era lacerdista, mas não rolou. Quando as eleições não ocorreram e a ditadura se instituiu, Flávio ficou com cara de mínimo arrependido, mas ainda odiando os comunistas. Coisa que Jango, por sinal, não era um social-democrata bem xixelento. Para você ver como o mundo dá volta e acabamos quase sempre no mesmo exato lugar. Também em 1964 aconteceu outro caso que fez a família de Flávio crescer. Ele passava pela Lagoa Rodrigo de Freitas, perto da favela da Catacumba, quando viu uma mulher completamente embriagada jogar um bebê no piche do asfaltamento que estava acontecendo e depois tentar afogá-lo em um tonel de água. Fora de si, Flávio correu até a mulher e retirou o bebê dela. Levou o bebê ao consultório médico e descobriu que o menino de 9 meses, além de coberto de piche, também estava profundamente desnutrido. Flávio então adotou Washington, nome que ele achava que a mulher tinha gritado no meio do desvario. Colocou o sobrenome da criança o nome da rua que ele morava, Souza Lima. Eu acho tudo isso muito absurdo, mas vamos comentar. Mas por quê? O que tem de absurdo? O cara impediu que... Não, a mulher estava descontrolada tentando afogar um bebê. Tudo bem. Mas, tipo, como é que você pega o bebê das mãos de uma mulher e, tipo, coloca o nome da rua que você mora nele e fica com ele, sabe? Tipo... eu acho que ele só não teve coragem de pôr o próprio sobrenome, mas enfim. Então porque o bebê era negro, isso era outra coisa. Óbvio. Racista. Então, ele não colocou o próprio sobrenome no bebê. Mas, assim, a loucura é, tipo... Tudo bem que é 1960, né? Tipo, as leis de adoção eram mais malucas, mas assim... ele era o Flávio Cavalcante, não é questão de lei ou não. Assim, questão de quem você é. No Brasil sempre foi assim, né? Sua carteira define quanta facilidade você vai encontrar. Isso é mas óbvio. Que é muito absurdo, por mais que tenha uma mulher desequilibrada tentando afogar um bebê, você não tira da mão dela e agora o filho é meu, sabe? Sim, é absurdo, mas o cara salvou uma criança e depois fez algo que deveria ter sido um pouquinho mais razoável, né? Colocar o seu próprio sobrenome, mas... Sim, mas o Washington cresceu super bem, estava super integrado à família, trabalhou depois na boate Oba Oba, lá no Rio. Ele, tipo... Assim, no final das contas, o Washington teve um pouco de sorte, porque a mãe dele, tipo, obviamente não estava cuidando dele bem. Sim, sem dúvida. Haja coração. Eu convido para brincar comigo e com vocês esta perigosa, essa beleza de Pantera 84, Diana Burley. Entra, Diana! Diana Burley. Enfim, em 1965, ele estreou na TV Excelsior, no Rio, e cria a ideia do grupo de jurados nos programas de amenidades. Quem achava que foi o Silvio Santos que fez isso, errou. Foi o Flávio Cavalcante. Silvio Santos estava lavando dinheiro também nessa época. Ainda não. Ele lava dinheiro só depois. Em 1970, surge o primeiro programa Flávio Cavalcante, com o nome dele, na TV Tupi. Flávio, então, que vinha de vários programas menores de sucesso, vira uma grande estrela. Passa a disputar espaço contra os 2 grandes comunicadores da época,
Silvio Santos e Chacrinha. Flávio disputava o Ibope com os dois, ambos na Globo, em horários seguintes, das 18 às 20 horas e das 20 às 22. Flávio segurava as 4 horas no Tupi sozinho, e quase sempre ganhava. O cara era bom, isso aí não faço ideia, porque eu não vi esses programas, mas... Não, nem eu, mas assim, ele ficava 4 horas ao vivo e disputando, e assim, quando eu tava lendo um livro que é a biografia dele, eles falam que, tipo, eles tinham muitos problemas, porque na ordem do programa, porque eles sempre tinham que ter 2 incríveis trunfos na mão. Um para bater o Silvio Santos e outro para bater o Chacrinha. E aí, dependendo do que o Silvio Santos trouxesse, eles tinham que colocar ou trunfo maior ou trunfo menor, sabe? Para bater o Ibope. Era, tipo, disputado pontinho a pontinho, assim. E ele quase sempre ganhava. Sério e bruto, o Flávio Cavalcante nada parecia com os outros 2 apresentadores. Ele quebrava os discos dos artistas de que não gostava, xingava Caetano, Chico, Rita Lee e adorava pegar no pé de Teixeirinha e Valdir Soriano. Os artistas perceberam, porém, que ser xingado por Flávio Cavalcante era bom para os negócios. Assim, quando ele passava um tempo sem reclamar, muitos artistas entravam em contato, perguntando se tinha algo de errado, pois não estavam sendo xingados o suficiente para vender mais discos. Basicamente, principalmente o Teixeirinha, tipo, que era uma das... Vítimas, que tem uma música que apelidaram simpaticamente de Churrasquinho de Mãe. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Em 1970, a censura começaram a apertar também para o Flávio. Cria cuervos, né? Foram atrás de Leila Diniz, uma das juradas do show. A produção e Flávio conseguiram despistar os milicos, vestindo Leila como a secretária e a secretária como Leila. Foram atrás do carro com a secretária, enquanto Leila era levada para a casa de Flávio em Petrópolis, onde ficaria escondida por semanas. Com a pressão popular, no entanto, veio um pedido estranho dos militares, que Leila passeasse pelas ruas de Petrópolis com as filhas de Flávio, provando que não estava presa. Depois, ela teve de assinar um papel em que se comprometia a não falar mais palavrões. Leila também morreria bem jovem, em 1972, em um acidente aéreo com apenas 27 anos de idade. Ela que era meio revolucionária, né, na época. Ela era, tipo... Ela era revolucionária. Ela foi... O maior escândalo de início foi ter aparecido de biquíni na praia com barriga de grávida, né? Sim. Tipo, mas numa época que o Brasil tava proibindo biquíni, né? Não tava, mas... Já tinha sido, né? Tinha sido pouco antes, Mas ela... ela falava palavrão, ela era moderna, né? Na verdade, moderna. Tipo, ela era nada diferente de uma mulher de hoje, assim. Mas pra 1960, ela era tipo, uau! E linda, lindíssima, incrível. Pena que morreu tão jovem. Eu acredito nos livros da estante. Eu acredito em Flávio Cavalcante. Eu acredito. Não vai haver amor nesse mundo nunca mais. Bem, também em 1972 ocorreu outro encontro bem inusitado no programa Flávio Cavalcante. Chico Anísio, Pelé e Roberto Carlos foram ao palco como os 3 reis, do humor, do futebol e da música. Flávio desafiou então uma troca. Pelé cantaria, Roberto Carlos contaria piadas e Chico Anísio faria embaixadinhas. O cara sabia mesmo entreter e alcançou 72% da audiência do país nessa data. Isso não é, sei lá, é audiência de final de novela da Globo nos anos 80. Não, é surreal, assim. Mas é que também, tipo, eles tinham colocado o Pelé, que tinha acabado de ganhar a Copa em 70, né? Isso foi em 72. Roberto Carlos, que era, tipo, no auge da carreira, e o Chico Anísio. Ele tava naquela fase ali meio cavalgada, né? O Roberto Carlos. Sim, devia estar por aí. No Roberto Carlos, ainda antes das baleias. Bem antes das baleias dos anos 80. Bem, o Flávio Cavalcante, uma curiosidade, também ajudou o Lenny Dale, lá do Dizzy Croquettes, você lembra? Dizzy Croquettes. Lenny estava preso por porte de drogas, que a gente contou no episódio do Dizzy Croquettes, mas ainda assim foi ao programa no quadro Fora de Série.
O apresentador ficou tão impressionado com a qualidade de bailarino de Lenny que intercedeu para que Lenny tivesse algumas regalias na prisão, podendo se exercitar e para não perder a forma física. Bom, isso pra mim só mostra que, de fato, ele estava bem alinhado com a ditadura, né? Ele tinha um sobrinho que era juiz da vara de execuções penais. E ele pediu dá uma quebrada aí pro Lenny. Mas parece que a expressão fora de série, de você falar que algo é fora de série, surgiu desse quadro do programa. Faz sentido, eu não sabia dizer, mas faz sentido. Como os programas eram ao vivo, a censura tinha que rebolar um pouco também. Recebi um script na quinta-feira, o programa era domingo, mas algumas coisas não estavam lá, iam ser colocadas de improviso. Tinha até uma parte que chamava, fora de script. Na verdade, eles tinham umas entradas no script, estava escrito fora de script. Um censor, então, ficava toda semana no auditório analisando tudo. Uma das censoras, contam, gostava muito dos relógios de um patrocinador. E dependendo do número de relógios que ela ganhava na semana, ela era mais ou menos rígida com o programa. Propininha básica. Propininha relógio. Mas a corrupção só foi inventada depois, né? Não, só. Nessa época não tinha. Não, foi o PT que inventou. O senhor Caetano Veloso. Comigo, Caetano. Tem medo, não. O Caetano Veloso vai lançar uma música chamada Merda. O senhor Chico Buarque joga Boston na Geni. Agora o outro vai jogar merda. Está aqui na Folha de São Paulo a letra publicada. Eu não vou ler a letra de vergonha. De vergonha. Caetano, é uma sujeira isso aqui, tá? Uma sujeira. Pode mandar o pessoal me espinafrar pela imprensa escrita. Mas isso é uma sujeira. E em nome da família brasileira, olha aqui, ó. A sua letra é uma porcaria. Em 1973, no entanto, uma matéria estúpida sobre um homem impotente que havia emprestado a mulher para o vizinho criou uma confusão imensa. A censura ficou puta com a falta de costumes e puniu o apresentador com 9 semanas de suspensão da TV. No mesmo ano, Flávio reclamaria na TV Itacolomi de Belo Horizonte, durante uma entrevista, dos atrasos de pagamento da TV Tupi, e aí a própria emissora o suspenderia por mais 60 dias. Ou seja, ele ficou 4 meses fora do ar num ano, uma por censura e outra pela própria TV Tupi, que não pagava mesmo e que ele reclamou, sabe? Basicamente, os caras fizeram uma entrevista com ele e perguntaram: o que você faria se ganhasse na loteria hoje que estava acumulado? Ele falou: eu pagaria os atrasados da Tupi. Joga no ventilador, boa. E essa da história do homem impotente e tal, na verdade a censura tinha liberado a matéria porque era um VT que ia passar no meio do programa, quadro especial, só que em vez de passar às 10, ele passou às 9. Ah, tá. Questão de horário, né? Que aparecia aquele... E aí ele foi suspenso. Você lembra daquele negocinho que aparecia censura, 16 anos, hein? Depois dos 9 da noite e tal. Poucos meses depois, o Flávio deixaria a Tupi, a primeira de várias vezes, até a empresa ser fechada em 1980. Basicamente, ele ficava indo e voltando da Tupi, assim, era foi surreal, assim. Flávio fez outra matéria interessantíssima nessa época, assim. Ele entrevistou o Nelsinho Rodrigues, o filho do Nelson, diretamente da prisão. O Nelsinho estava preso havia 7 anos por assalto a banco, ligado a um grupo revolucionário. O Nelson Rodrigues no palco, chorando, e, é bem surreal, assim. Você não espera ver o Nelson Rodrigues chorando e o filho aparecendo preso, assim. Deve ter sido bem esquisito. Eu vi a cena, foi uma cena que nem eu esperava ver, assim, foi bem chocante, imagina pra galera da época. Nelson, querido, o que é ter um filho preso, Nelson? Isso é uma... Nelson, há quanto tempo ele está preso? 7 anos. 7 anos. Ele foi acusado de crime de morte, sequestro ou assalto a banco? Não. A única coisa que ele é acusado é assalto a banco. Bem, os atrasos de pagamento depois do fechamento da TV, a tentativa frustrada de abrir um restaurante-boate, o Preto 22, e o longo tempo fora do ar fazem Flávio Cavalcante falir. Ele perdeu a casa em Petrópolis e quase todos os seus bens. A volta por cima, no entanto, só vai acontecer em 1983, quando ele está com 60 anos. Por indicação de seu filho, que trabalhava no SBT, ele é contratado pela emissora. O programa volta na emissora do seu antigo concorrente, o Silvio Santos. Flávio se reergueu, comprou uma casa no Morumbi e estava contente em São Paulo.
Essa eu acho que é a fase que eu lembro, assim, porque meus pais assistiam bastante o programa dele, assim, e eu lembro desse... Quando eu penso nele, assim, no Flávio Cavalcante, assim, eu tenho a mesma sensação que eu tinha na época, assim, que era uma cara de diretor de escola muito bravo, assim, sabe? Tipo, só depois que eu fui entender que era o que era um conceito de autoritário, né? Assim, tipo, ele era completamente autoritário, o Flávio Cavalcante. Ele era completamente autoritário. Ele tinha aqueles óculos muito pesados também, que forçavam muito na cara dele. E eu tenho flashes muito leves dele nessa época, eu acho que do SBT, porque eu era criança pequena. Mas eu lembro, assim, de falar em Flávio Cavalcante, sabe? Seu nome, assim. Sim, é o bordão dele lá dos nossos comerciais, por favor. Levantando o dedinho. Enfim, E dizem que essa história dele ter ido para o SBT diz que foi muito engraçada, assim, porque o filho, ele trabalhava no SBT e ele chegou pro Silvio Santos e falou: eu queria chamar meu pai, porque meu pai não está trabalhando e seria legal ele ter um programa. E aí o Silvio falou: não, o Flávio é muito estrela e aqui no SBT quem é estrela sou eu. E aí ficou por isso mesmo. O Nelsinho, o Flavinho falou: não, eu vou... Tá tudo bem, então não rolou. Nem tinha falado nada com o Flávio Cavalcante. E aí, tipo, 2 horas depois, um diretor lá do SBT ligou pro Flavinho e falou: o Silvio mudou de ideia. Acho que ele quer o Flávio sim. E aí eles ficaram discutindo durante o maior tempo, porque o Silvio falou: meu programa é no domingo, você pode ter, tipo, quinta-feira, ou quarta-feira, sábado, quando você quiser, mas o meu programa é no domingo. Aí o Flávio topou, e o Silvio não queria que fosse ao vivo, mas aí o Flávio Cavalcante falou: não, eu preciso de um programa ao vivo. E eles fizeram ao vivo. A multinacional vir aqui para fazer uma palhaçada, uma besteira dessa, não dá, tá? Tem tanta gente com composições boas, esperando vez para gravar, vem essa porcaria da Poligram e grava isso aí, tá? Nosso comercial, por favor. Ele ficou 3 anos no SBT. Em 1986, no dia 22 de maio, Flávio vai apresentar o programa novamente. Ele não parece muito bem, reclama de frio, mesmo com o ar-condicionado do estúdio desligado. Logo depois de entrevistar Elimar Santos, o cantor que havia alugado o canecão, ele usa seu gesto clássico de apontar para o alto e dizer: nossos comerciais, por favor. Está passando muito mal. Wagner Montes, jurado então do programa, volta depois dos comerciais, avisando que o apresentador não estava bem, e termina de apresentar o programa, falando: semana que vem o Flávio volta. Isso enquanto o Flávio é atendido por paramédicos no estúdio ao seu lado. O Flávio é ainda levado para o hospital com problemas coronarianos, mas morre 4 dias depois, no dia 26 de maio, de infarto. O Brasil tinha visto um dos seus apresentadores mais famosos praticamente morrer no palco. E o Wagner Montes fala disso, assim, ele fala, tipo, nossa, eu tava lá apresentando o programa, que era uma coisa que não era pra eu fazer, então, tipo, foi completamente pego de surpresa. E ele fala que na diagonal, assim, tipo, do palco, tava o paramédico, tipo, prestando primeiros atendimentos ao Flávio, que tá dando parada cardíaca, sabe? Tipo, e o programa ao vivo. Deve ter sido bem assustador, né? Sem dúvida. O Silvio Santos, em sinal de luto, tira o SBT do ar após a morte do Flávio. A programação da emissora, ele tira dia 26, quando o Flávio morre dia 18, às 18 horas, mais ou menos. E a programação da emissora só voltaria depois do horário do enterro, às 16 horas do dia 27 de maio. Essa aí foi basicamente uma bela jogada de marketing do Silvio Santos, né? Foi, mas... parou de reprisar o Chaves pela 70 vezes. Né? É 86, eu acho que o Chaves nem tava no SBT. Mas acho que nem devia estar lá ainda, tipo... Mas enfim, ele colocou uma placa em respeito ao Flávio Cavalcante, o SBT está fora do ar. E ele ficou, tipo, quase 24 horas fora do ar. Vocês devem estar estranhando eu estar apresentando o programa. Desculpem, porque eu fui pego também de improviso. Mas o Flávio teve uma pequena indisposição e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira ele estará aqui, porque aqui é o seu lugar para comandar o seu programa. O programa Flávio Cavalcante, que volta na próxima quinta para todo o Brasil. Tchau, gente. Um abraço e até quinta. E é isso. Essa é a história de um cara conservador que xingava muito, quebrava discos e era um escroto, mas também teve algumas atitudes boas. Tipo, salvou a Leila Diniz. Era um filho da puta que também ajudou gente. Um reacionário que escondeu comunistas e se ferrou na censura. O que você acha, Danilo? Eu acho que ele é um grandíssimo filho da puta. Fez seu sucesso, assim, mas cretino, assim. Ajudou a jogar o Brasil
um lado nefasto da história. Tomou por conta disso, como está acontecendo com muita gente aqui hoje em dia. E bem feito, deve estar lá sentado no colo do capeta. Eu acho que, assim, fazendo um paralelo, eu acho que ele foi um filho da puta, assim. Vai passar pano. Não, eu acho que ele teve algumas atitudes decentes na vida. Principalmente, assim, eu acho que tem isso também. Eu acho que tem muita gente canalha no Brasil e no mundo, né? Que meio que salva os seus por uma questão de compadrio, sabe? Então, se eu te conheço e gosto mais ou menos de você, você tá salvo. Se não, morra. Então, o que aconteceu com a Leila Diniz foi meio isso. Ele gostava muito da Leila Diniz. Então, ele a protegeu. Ele gostou do Lane Dale, então ele o protegeu. Mas, assim, todo mundo que não era quem ele gostava, tipo, dane-se. Não tem uma justiça humana, sabe? É uma justiça de compadrio. Eu acho isso bem complicado. Sim, é um jeito muito comum, né? Assim, é muito corriqueiro isso no Brasil. É muito corriqueiro isso, assim. Para os meus, tudo. Para quem não é dos meus, nada, né? É meio mafioso até certo ponto, assim. Mas acho que ele foi um canalha. Mas foi um conservador, assim. Eu entendo um pouco, de certa maneira, esse conservadorismo, assim, dos anos 50, sabe? O tiozão dos anos 50, né? Como falaram que o presidente né? Então, é a mesma coisa que o Nelson Rodrigues, por exemplo, que é um gênio, se eu for pensar em termos literários, é incrível, um escritor incrível, era um cara que, tipo, não acreditava em tortura, que estava super alinhado com os militares. Ele só começou a perceber que o alinhamento não ia dar certo quando o Nelsinho foi preso e ele foi visitar o Nelsinho no DECODE ou no DOPS, não lembro. E o Nelsinho, ele perguntou, te torturaram então? E aí o filho falou, barbaramente. Aí ele mostrou que o peito estava afundado de tanta pancada que ele tinha ganhado. Aí, tipo, estranhamente, na hora, a atitude do Nelson Rodrigues mudou. Mas né? Que, aliás, vale um episódio também. O Nelson Rodrigues, mas, tipo, é isso, assim, sabe? É tipo, eu estou aqui alinhado com os caras da ditadura, mas... Até ela bater na sua porta. Até ela bater na sua porta. Enfim. E com o Flávio Cavalcante foi mais ou menos a mesma coisa. Ele estava alinhado até começar a censurarem o programa dele, tirando ele do ar e tal. Aí começou a falar mal. Gil Gomes, Reverendo Mundinho Jones. General Custer. Flávio Cavalcante. Adolf Hitler! Bem, esse foi o programa. Não esqueçam de mandar um recadinho pra gente, dizendo o que acharam do programa. Pode ser por e-mail, no contato@muitopior.com.br, pelo Facebook no Muito Pior Podcast, ou pelo Twitter no @muitopior. E se você puder, se inscreva no Muito Pior Podcast no YouTube. Você consegue também ouvir nossas lindas vozes no YouTube sem ver nada, porque só tem uma telinha lá, mas você consegue ouvir enquanto está trabalhando. É isso? É isso. Mais algum recado? Tchau, tchau. Tchau, beijo. A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.